Eu quero desejar boa noite a todos e que todos tenham uma excelente dia de descanso e um ótimo dia de trabalho amanhã. Bom, meus amigos, minhas amigas, eu quero falar novamente a respeito do amor. O que é o amor? O que ele representa para nós? Em todo sentido, o amor é importante na nossa vida, porque foi o que Jesus mais recomendou dos apóstolos. E os apóstolos escreveram, e esse conselho serve para nós. Observa aqui que o apóstolo João, ele escreveu na primeira carta dele, porque tem a primeira carta, a segunda e a terceira. Veja bem, 1 João capítulo 3, versículo de 9, 10 e o 11. Veja bem, portanto aquele que nasceu de Deus não pratica o pecado, pois a sua semente permanece nele e ele não pode praticar o pecado, pois ele nasceu de Deus. Dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Aquele que não pratica a justiça não se origina de Deus, e nem aquele que ama seu irmão. Agora, você observa bem. Muitas pessoas se dizem que são homens de Deus, temente a Deus. Mas a coisa mais importante que Jesus disse que nós temos que ter amor ao próximo. Se nós não amarmos a pessoa que nós vemos todo dia, é impossível nós amar a Deus a quem nós não vemos. Agora, observa o que o apóstolo Judas escreveu, né? Veja bem o conselho que Judas, a carta que ele escreveu, o conselho que serve para nós. Olha só. No entanto, esses homens falam mal de tudo. Na verdade, não conhecem em todas as coisas que eles entendem por instinto, como animais irracionais. Eles continuam se corrompendo. Agora veja bem, aqui mostrou claro que muitas pessoas são piores do que os animais. Por quê? Nós temos raciocínio. Nós sabemos, nós temos o direito de raciocinar. Por exemplo, nós sabemos qual roupa que nós vamos comprar na loja, que cor, a roupa que vai assentar bem em nós. Então nós temos raciocínio, quando as criação não tem. Mas o apóstolo Judas, aqui ele vem mostrando claro que muitos se tornou pior do que os animais, irracionais. Então veja bem, um fato que aconteceu no lixão em São Paulo, né? A mulher tinha uma cachorrinha, ela vivia de sucata, todo dia ela ia lá no lixão catar sucata para vender. E muitas das vezes, muitas coisas ela trazia mesmo até para casa para comer, porque essa gente muito rico joga muita coisa boa fora que dá para aproveitar. E aí um dia a cachorrinha trouxe, devia dela trazer a sacolinha com o resto de comida para os cachorrinhos dela, ela trouxe outra coisa que ela encontrou lá no lixão e botou lá no meio dos cachorrinhos. Uma outra senhora que morava mais na frente levantou e escutou um choro de criança. Saiu para fora, olhava e não via. Aí ela percebeu que o choro da criança estava vindo exatamente da casinha da cachorra. Quando ela chegou lá, a cachorrinha não deixava ninguém chegar perto da casinha, mas ela conseguiu ver. A criança estava no meio dos cachorrinhos dentro da casinha dela. Agora, raciocine só. Essa cachorra foi lá, pegou a criança com a boca, trouxe, botou dentro da casinha, no meio dos cachorrinhos dela. Aí eu pergunto a você,
qual que teve mais amor por aquela criancinha? A mãe ou a cachorra? Aí mostra que o apóstolo Júlio escreveu: muitas pessoas se tornou irracionais, pior do que os animais. Então, isso quer dizer o quê? Falta de amor. Não conhece o que é o amor. O amor, por isso Jesus disse que ele cobre milhões de pecados, né? Agora, veja bem, como uma pessoa que se disse ser um homem de Deus prega, né, para as pessoas e não conhece os conselhos de Jesus. E o que Jesus falou para os apóstolos e que os apóstolos escreveram, conforme está muito claro aqui, né? Que muitos não têm amor. Isso corresponde a isso aqui, ó. Ó, todo aquele que nasceu de Deus não pratica o pecado. A sua semente permanece nele. E ele não pode praticar, pois ele nasceu de Deus. Dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não se origina de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então, como pode uma pessoa se diz que é um homem de Deus, que tem uma multidão que segue, que diz que prega a palavra de Deus, mas amaldiçoa os outros, né? Roga a praga. Mas eu pergunto você, foi isso que Jesus ensinou? Foi isso que os apóstolos escreveu? Não. A Bíblia Sagrada está muito ao contrário do que as pessoas estão pregando e falando. Não tem como. Veja bem, como que eu vou dizer para vocês que eu sou um homem de Deus, que eu trabalho a favor do soberano, né? Tem amor, e no mesmo tempo eu estou rogando praga numa pessoa, para que aquela pessoa morra seca, né? Morra sofrendo. Será que eu tenho conhecimento com a palavra de Deus? Desculpe de eu falar, não tem nenhum conhecimento. Porque quem tem conhecimento com a palavra de Deus, ele age conforme a palavra de Deus nos ensina. Por isso Jesus foi muito claro. O que ele disse? O amor, ele cobre muitos pecados que nós praticamos. E veja bem, a coisa é tão séria que se nós continuamos, praticamos esses pecados, né, violentos contra a lei de Deus, nem somos chamados filhos de Deus mais. Somos chamados filhos do Satanás, do diabo. Então, meu amigo, minha amiga, pense bem antes de fazer qualquer mal ao seu próximo, a seu irmão, a seja quem for. Jesus disse que nós devemos de amar os nossos inimigos e orar por eles, aqueles que nos perseguem, certo? Então, veja bem, essa mãe, ela não teve um pinguim de amor por aquela criança que ela saiu de dentro dela, tirou de dentro dela, jogou naquele chão. A criança ainda estava banhada de sangue, com o cordão do umbilical, certo? Veja bem, ali é como se ela, mesma coisa que se ela cortasse um pé dela ou uma mão e jogasse lá no lixo e largasse lá. Lá, quando ela abandonou a criança, ela abandonou um pedaço dela. Jesus disse muito claro: deixai vir a mim todas as crianças, porque elas pertencem à salvação. Então, veja bem, se nós não tiver amor a nós próprios,
Não vão ter amor por quem, gente? Não tem como. Isso falta de conhecer a verdade. Aquilo que Deus ensinou para os profetas, desde lá de Moisés, né? E que Jesus ensinou aos apóstolos e os apóstolos escreveu. Nós não podemos desejar mal para ninguém. É pelo contrário, nós temos que amar eles, até os nossos inimigos. Nós temos que amar eles e orar por aqueles que perseguem nós. Né? Só assim nós estamos buscando a Deus com a mais pura verdade. Aí sim, volto a falar o que eu falei lá atrás. Nós só podemos fazer oração que Jesus nos ensinou quando nós temos amor no coração, certo? Então, como que eu vou fazer a oração que Jesus ensinou, pregar para as pessoas, né? E amanhã eu estou rogando praga naquela pessoa, para que aquela pessoa morra seca, que nem a erva do campo, morra sofrendo. Então, desculpe de eu falar, meu amigo, você não conhece a palavra de Deus e nem a do Filho dele. Quero agradecer a todos e que todos tenham uma excelente noite de descanso, um ótimo dia de trabalho amanhã. Boa noite, muito obrigado a todos vocês.